Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós continuamos os nossos capítulos falando sobre a nossa terra prometida, que é uma promessa da vida eterna ou a promessa daqui da terra mesmo. Nós falamos no vídeo anterior que há desafios, eles existem. O Criador deixou isso claro para a gente, por isso nós temos que meditar na palavra, nós temos que nos armar da fé e tudo o que for necessário e nos afiarmos com o Criador, ficarmos afiadinhos junto com Ele para passar pelos momentos de dificuldades que virão antes da gente conseguir conquistar a nossa promessa. E hoje nós vamos ler Josué 2, do 8 ao 11. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Irmãos, nós vemos aqui Raabe. Lembra que nós lemos no capítulo anterior, no vídeo anterior, que Raabe, a prostituta, abriu as portas da casa dela para que os espias entrassem e escondeu os espias na casa dela. Tentaram achar os espias para matar, mas não conseguiram. O que Raabe está contando aqui é a mesma coisa que acontece na nossa vida. O inimigo sabe que ele não tem força o suficiente. Ele pode até, de uma certa forma, ele tem mais força que a gente porque ele é espiritual. Mas quando nós estamos com o Criador, nós agora dependemos da força do Criador, dependemos do braço do Criador. Então o Criador nos livra de inimigos mais fortes do que a gente. Então o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, sabe que quando o Criador está com a gente, já era para ele. Então ele tenta causar medo. Nós vemos aqui, que falamos isso no vídeo anterior, que ele tenta desanimar logo no início. Porque ele sabe, ele tenta matar logo no início, porque ele sabe que ele não vai conseguir resistir. Ele não vai conseguir resistir. Lembrem que nós falamos que ele se faz grande, ele projeta coisas aqui do lado de fora para se fazer bem grande, poderoso, para que o medo paralise. E por que ele tenta colocar o medo? Porque ele sabe que ele mesmo não pode paralisar a gente. Só nós é que podemos fazer isso. Entende? Ele tenta pegar isso da gente mesmo, porque ele mesmo não pode fazer isso. Ele pode causar coisas externas para tentar causar medo, mas ele não pode fazer isso. E por que ele faz isso? Por que ele tenta fazer isso, melhor dizendo? Como nós vamos ver aqui, o povo, olha só, presta bem atenção à diferença, vamos observar. Aqui Raabe está contando de algo que aconteceu na geração anterior a Josué. Vocês se lembrem que quando eles saíram do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, o Criador secou o Mar Vermelho. E o que aconteceu? Eles passaram. E é isso que ela está falando aqui. Só que essa geração de Josué é outra. Lembrem-se disso, que aquela geração que saiu de lá do Egito não foi a que entrou, foi a geração de Josué. Ou seja, eles estavam com medo desde aquela época. E observem o que nós falamos aqui. Prestem bem atenção nisso. O inimigo, ele tenta causar medo, ele tenta causar pânico, ele tenta matar de início para que a gente não venha conquistar, porque ele sabe que nós temos força para conquistar, não por causa de nós, mas por causa do Criador que está conosco. Se você for ler antes do livro de Josué, você vai ver que quando outros espias foram enviados para a terra, eles ficaram com medo, prestem bem atenção, de entrar na terra por causa dos gigantes. O inimigo trabalhou no coração deles um medo. E foi uma coisa tamanha que eles falaram: olha,
os gigantes são maiores do que nós não vamos conseguir. E o Criador falou: vocês não vão entrar. Por quê? Porque é como se aquilo tudo fosse maior do que o próprio Criador. Entende? É como se eles tivessem colocado o inimigo como maior do que o próprio Criador. Então o Criador falou: não vão entrar. O inimigo ali conseguiu tomar o coração deles de pânico, de medo, e fazer com que eles não entrassem na terra sem fazer muita coisa, matando eles através do medo. Ou seja, só que aqui nós vamos ver Raabe falando anos depois, gente, gerações depois, que aquela geração que estava lá, ela podia ter entrado sim, conquistado sim, mas por causa do medo, o Criador falou: também não vai entrar. Por causa da incredulidade, não vai entrar. Mas eles podiam ter entrado, porque o Criador estava com eles. Aqui revela a força. Louvado seja o nome do Criador, que o Criador está conosco, a força que Ele tem, que Ele vai fazer a gente entrar aonde Ele falou, nas promessas que Ele falou, independente dos gigantes e do medo que se levante. Compreendem? Mais uma vez, por que o inimigo tenta colocar medo na gente? Porque ele tem medo. Como assim, Ângela, ele tem medo? Olha aqui o que essa mulher falou. O nosso coração se derreteu quando nós soubemos tudo que Deus estava fazendo com vocês. Vimos que Ele estava do seu lado, que Ele era com você. Nós pensamos: já era. Em outras palavras, acabou. Estão vindo para cá, eles vão conseguir. E ela sabia tanto disso que ela preservou a vida desses homens, e a gente vai ver depois, a gente vai falar um pouco dela. Irmãos, o Criador é com a gente. Não importa as adversidades, não importa as coisas, situações contrárias que vêm até nós. O Criador é com a gente. O inimigo está tentando causar medo, está tentando se fazer grande na situação, porque ele sabe que ele não é nada, que ele já perdeu e que a terra já é nossa. A terra da vida eterna, a terra da promessa que Ele tem aqui pra gente enquanto nós estamos nessa terra. Ele deu pra gente. É nosso, não é de mais ninguém. E nós não vamos dar na mão de ninguém aquilo que é nosso. Nem por causa de medo, nem por causa de nada. Porque o que é nosso, irmãos, é nosso. A promessa é nossa? É nossa. Então ninguém tira da nossa mão. O medo não é nosso. O medo é do nosso inimigo que quer colocar na gente. Mas vai ficar só nele, em nome de Jesus Cristo. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Bom, aqui hoje nós terminamos o nosso vídeo falando sobre a Terra Prometida. Até o próximo vídeo. Fiquem em Cristo. Tchau.